Muitos anos atrás, no antigo cemitério de Greenwood, uma antiga história tomava forma. Um coveiro zeloso, apenas um homem comum, se tornaria o alicerce de um mundo oculto prestes a ruir. Seu relato seria imortalizado entre aqueles que acreditam nas forças do bem e do mal. E embora muitos afirmem se tratar apenas de uma lenda, há quem garanta que tudo isso aconteceu bem diante dos olhos daquela antiga comunidade. Após sua fundação em 1838, o Greenwood seria o palco de histórias tão inacreditáveis que só podem ser verdade. Havia uma atmosfera de desespero e mistério que sempre envolveu aquele cemitério. Localizado na periferia de Nova York, a cidade que nunca dorme, suas lápides e mausoléus guardavam mais do que restos mortais. Eles aprisionavam histórias de um passado sombrio, entrelaçadas com a essência do sobrenatural. A penumbra perpetuamente presente ali parecia convidar espíritos inquietos, sombros de eras passadas que nunca encontraram repouso. E foi nesse cenário insólito que eu, Sebastian Grimaldi, então um jovem e inexperiente coveiro, me tornaria o que sou hoje. Mas não vamos nos apressar. Antes você precisa saber como tudo isso começou. Quando completei 15 anos, meu pai faleceu subitamente. Ele, que era um imigrante italiano, sonhava com uma vida melhor para sua esposa e filhos quando veio ao país das oportunidades. Mas o destino lhe impôs um trabalho ingrato, como estivador no porto de Nova York. E trabalhando de sol a sol, eu vi meu pai definhando lentamente naquele ambiente insalubre. Seu sonho de prosperidade aos poucos se tornara apenas uma luta constante pela sobrevivência. Eu ainda não entendia as consequências disso, mas lembro do enterro dele, neste mesmo cemitério onde anos depois eu viria a trabalhar. O tempo parecia corresponder ao sentimento de angústia e tristeza que me dominava naquela tarde. A chuva fina que caía lentamente era como um choro divino que lamentava a perda, enquanto umedeceu o solo seco que receberia o seu corpo. E nos anos seguintes, muitas chuvas cairiam neste mesmo pedaço de chão, e cada uma delas me faria lembrar do passado. E foi assim que deixei a infância para me tornar o homem da casa. Minha mãe conseguiu um emprego como costureira em uma cidade próxima, mas tinha a difícil missão de sustentar a mim e minhas 2 irmãs. Aos 18 anos, resolvi voltar para Nova York em busca de melhores condições. Não vou falar sobre todas as vezes em que me foram negadas oportunidades de trabalho. Foram muitas as entrevistas em que eu ansiava pelo sim e recebia apenas um não. Mas hoje eu sei que todas as recusas de emprego foram meticulosamente plantadas pelo destino. Só ele sabia onde eu deveria estar. E tudo, absolutamente tudo, conspirava lentamente, me conduzindo para este lugar, o cemitério de Greenwood. Quando consegui uma vaga como coveiro assistente, tive minhas dúvidas. O salário mal cobria as despesas básicas do pequeno apartamento que eu havia alugado. Mas um golpe de sorte, ou quem sabe o próprio destino, tornaria a proposta irrecusável. O antigo zelador do cemitério havia se aposentado naquele mês, e a casa que ele ocupava me foi oferecida em troca de eventuais trabalhos noturnos. Não era grande, mas sem pagar aluguel, o salário era apenas suficiente para minhas despesas e eu ainda poderia ajudar minha mãe. Aceitei a proposta e inaugurei outro capítulo da minha história. Me mudei e comecei a trabalhar na semana seguinte. E então semanas se tornaram meses e finalmente anos. Até aquele ponto eu sequer acreditava no sobrenatural, mas logo comecei a sentir algo mudando dentro de mim. Eu já dominava todas as tarefas e me sentia confortável com as minhas atividades. Ah, como eu adorava passear pelas ruas desoladas do cemitério de Greenwood. Embora minhas obrigações se resumissem a abrir covas, enterrar os mortos e eventualmente exumá-los, eu sentia uma estranha necessidade de fazer mais. Algo despertava em mim a ideia de que havia uma missão ainda mais importante: zelar pelas almas que residiam naquelas terras frias e esquecidas. Minha rotina, apesar de fria e solitária, sempre me proporcionara uma estranha sensação de paz e pertencimento.
As noites em que eu trabalhava eram tranquilas, serenas, e nada anunciava o que estava por vir. Caminhando entre os túmulos, muitos dos quais eu mesmo havia cavado, sempre me senti em casa. Isso perdurou por longos anos, até que eventos inexplicáveis começaram a perturbar o que antes era o refúgio para minha solidão. Lembro-me claramente da primeira noite em que algo assustador e até então desconhecido despertou em mim essa estranha vocação. O vento soprava entre as árvores úmidas enquanto uma chuva fina e persistente caía sobre Greenwood. Eu caminhava pela chuva do mesmo modo que caminhei durante o enterro do meu pai. Parecia uma viagem no tempo. O relógio da torre da igreja distante havia acabado de soar 18 horas. Um som oco reverberava em meu peito como o último batimento do dia. Era a hora de encerrar meu turno e, por mais que aquilo fosse o meu trabalho, eu sempre sentia um vazio inquietante nessas horas. Me dirigi ao depósito e guardei minhas ferramentas. Mas quando estava fechando o portão de um ferro forjado, senti um calafrio percorrer a espinha. Não era o frio comum do outono, mas um arrepio profundo que parecia nascer da própria terra sobre a qual eu caminhava. Olhei ao redor, mas não vi nada além das sombras que sempre me acompanhavam. Respirei fundo e continuei meu caminho, convencido de que o cansaço estava confundindo minha mente. Ao retornar à minha pequena casa, que ficava nos limites do cemitério, percebi que a porta estava entreaberta. Meu coração acelerou, pois eu tinha certeza de tê-la trancado. Entrei cautelosamente, esperando encontrar algum animal selvagem que pudesse ter invadido o local, mas não havia nada além do silêncio e a escuridão. Acendi as luzes e caminhei cuidadosamente pelo corredor. Ao entrar no quarto, notei algo estranho. Um diário antigo repousava sobre minha mesa, coberto de pó, como se estivesse ali há muito tempo. Eu não lembrava de ter visto aquele diário antes, e a curiosidade logo se misturou ao espanto. Abri suas páginas amareladas e percebi que os textos estavam em minha própria caligrafia, embora eu não me recordasse de tê-los escrito. As palavras narravam histórias de batalhas e guerras antigas, e quanto mais eu lia, mais me sentia imerso em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Eu havia escrito tudo aquilo sem sequer imaginar como aquele diário, com a minha letra, descrevia coisas completamente alheias à minha compreensão. Não consegui dormir pensando naquilo. Na noite seguinte, fui surpreendido por um som estranho, um gemido baixo que parecia vir do próprio solo do cemitério. Vesti meu casaco e saí, guiado apenas pela luz fraca da lua. O som me levou até um antigo mausoléu com sua porta parcialmente aberta. Ao entrar no local, senti meu peito gelar. Uma figura pálida, espectral, me observava com olhos vazios. Estava escuro e não vi detalhes, mas estranhamente notei que ele estava com a mão direita sobre a testa, em uma posição clara de continência. Recuei com o coração acelerado, mas a figura não se moveu, apenas ficou ali, como a estátua de um soldado esculpida pelo tempo. Apavorado, saí correndo em direção à minha casa e não tive coragem de olhar para trás. E nas semanas seguintes, esses encontros se tornaram cada vez mais frequentes. Passei a ver vultos e sombras erráticas entre as lápides. Ouvia risos distorcidos pelo vento, sons de tiros e bombas e sentia mãos geladas tocarem meu ombro quando não havia ninguém mais por perto. Numa manhã chuvosa, enquanto cavava uma cova, ouvi uma voz grave sussurrando ao meu lado. Olhei em todas as direções e não vi ninguém. A voz permanecia dizendo coisas que eu não conseguia assimilar, mas ouvia com clareza. E nessa hora, sem qualquer aviso, um homem se aproximou. Ele estava vestido com um uniforme militar muito antigo e desgastado. Enquanto ele caminhava, aquela voz sussurrante de repente silenciou. Olhei em sua direção aliviado, esperando que ele conversasse comigo, talvez algum pedido de informação. Mas quando ele começou a falar, ouvi de sua boca aquela mesma voz grave de instantes atrás. Aquilo me paralisou, pois não tive dúvidas de que se tratava do mesmo soldado que eu tinha visto dias antes no mausoléu. E apesar do medo, desta vez tentei me comunicar.
Olhei em sua direção e perguntei se poderia ajudá-lo. Ele balbuciava palavras sem sentido, mas algumas frases eram claras. Olá, Michael. Você sabe o que aconteceu? Disse o homem com uma expressão confusa. Eu me virei para ele e respondi: Não, eu não conheço você. Me chamo Sebastian e não sei quem é Michael. Ao terminar esta frase, notei que a expressão do soldado mudara drasticamente. Seus olhos pareciam ainda mais tristes e sua boca começou a se contorcer violentamente. Ele ficou assim por alguns segundos. Depois se pôs a caminhar de costas, olhando fixamente em meus olhos até sua imagem evaporar em meio à neblina da manhã. Esta experiência deixou marcas profundas em minha mente. Eu relutava em aceitar, mas estava claro como o dia. Eu podia ver e conversar com espíritos. Porém, esta descoberta trazia ainda mais dúvidas. Quem era Michael? Por que ele havia me chamado por esse nome? Quem era esse homem? E agora, convencido de que um mundo sobrenatural havia aflorado e que de alguma forma eu podia acessá-lo, decidi investigar a fundo a história do cemitério. Não demorou para eu descobrir que o Greenwood havia sido construído sobre um antigo campo de guerra, onde centenas de soldados perderam a vida em uma luta sangrenta. Este episódio ficou conhecido como a Batalha do Brooklyn, travada em 1776, logo após a assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos. As almas de milhares de soldados, incapazes de encontrar a paz, permaneciam presas àquele solo amaldiçoado, clamando por vingança e justiça. Ao verificar os livros antigos sobre este evento histórico, me deparei com uma gravura. E, para o meu completo espanto, a gravura mostrava dois homens uniformizados lado a lado em posição de continência. E por mais louco que isso pareça, um deles era exatamente igual a mim. Imediatamente comecei a pensar em minha família. Meus pais e todas as gerações anteriores haviam nascido na Itália. Portanto, não havia nenhum ascendente que pudesse se assemelhar tanto a mim. Mas o mais surpreendente era que este homem gravado na imagem tinha uma marca na testa, idêntica à pinta que eu carrego desde o meu nascimento. Não descobri imediatamente. Foi preciso ler muitos livros e encontrar a pessoa certa para desvendar aquele mistério. Por indicação de um amigo, procurei um senhor que vivia a poucos quilômetros do cemitério. Com uma cópia da gravura em mãos, entrei apreensivo na casa simples onde ele morava. Alguns diziam que aquele homem era um grande mago, mas ele se denominava apenas como um estudioso do mundo espiritual. Assim que apertei suas mãos, ele franziu a testa de um modo enigmático e pediu que eu me sentasse. Após contar detalhadamente minha história, lhe mostrei a pequena gravura. No mesmo instante, ele olhou para mim e falou: Esta imagem por si só não diz nada, mas eu sinto algo muito forte emanando de você. E depois disso, ele me sugeriu que fizéssemos uma sessão de regressão espiritual. Eu não tinha ideia do que era isso, mas estava aflito demais para recusar. Ele me conduziu a um quarto todo pintado de branco e pediu para que eu me deitasse. Mesmo achando tudo muito estranho, obedeci e me deitei. Depois ficamos em silêncio por longos minutos, ouvindo apenas o som da chuva lá fora. Aos poucos fui relaxando, enquanto ele me dava instruções simples. Feche os olhos, concentre-se em suas pálpebras, relaxe os músculos do rosto. Embora meus olhos estivessem fechados, me mantive acordado o tempo todo, mas enquanto seguia à risca as suas palavras, eu sentia um estranho formigamento tomar conta do meu corpo. Começou pelos meus pés e lentamente chegou até o meu rosto. Depois me vi nitidamente entrando em um longo túnel de uma luz azulada. Comecei a caminhar em direção a esta luz sem qualquer receio. E quando me dei conta, estava enxergando um mundo antigo e completamente diverso do mundo presente. E de repente eu vi a mim mesmo, vestido como um militar americano de séculos atrás. Enquanto isso, eu ia respondendo de forma vívida a todas as perguntas que aquele homem me fazia. Onde você está? Qual sua idade? Como você está vestido? Até que finalmente ele me perguntou:
Você pode dizer o seu nome? E no mesmo instante, sem qualquer dificuldade e com a maior naturalidade, eu respondi: Michael. Eu me chamo Michael. Agora tudo fazia sentido. Eu sequer acreditava nisso antes, mas não me restavam dúvidas. Michael e eu éramos a mesma pessoa. Eu era a reencarnação de alguém que viveu no século XVIII, e como eu descobriria mais tarde, perdi minha vida passada naquele mesmo solo onde hoje trabalho como coveiro. Depois desta revelação, precisei de muitos meses e muitas outras sessões de regressão espiritual para entender e processar aquelas informações. Eventualmente, descobri que Michael era um jovem órfão que cresceu em uma família adotiva muito rígida e sem nenhum laço afetivo. Eu fui esse homem e agora sentia toda a sua dor. E como Michael, não tive irmãos ou amigos, até ser recrutado pelo exército. E mesmo tendo evoluído na carreira, a solidão sempre foi minha única companheira. Agora eu me lembro claramente. Tive apenas um amigo verdadeiro na minha curta existência. Ele se chamava Jack e era o homem que estava ao meu lado naquela gravura e lutou sob o meu comando naquela batalha infernal. E com uma dor lancinante, uma última lembrança me vem à mente. Jack morreu para me salvar e eu morri nas mãos do mesmo inimigo segundos depois. E hoje, voltando ao presente, me vejo estranhamente preso ao passado, enquanto retomo minha rotina e caminho pelas ruas frias do Greenwood. Os espectros agora surgem e desaparecem em todos os cantos do cemitério. A paz que antes eu sentia ruiu abruptamente e não havia um instante sequer de sossego. Minhas noites de sono eram frequentemente interrompidas por ventanias homéricas. Copos e pratos eram atirados por mãos invisíveis e eu podia sentir a presença maligna de espíritos sofredores. E todos pareciam querer me levar para o mesmo abismo infernal de onde eles vinham. Em uma tentativa desesperada de apaziguar os espíritos, procurei novamente por ajuda espiritual, mas nada do que eu fazia parecia capaz de amenizar o sofrimento. Pelo contrário, os fenômenos se intensificaram e os espíritos se tornaram mais agressivos. Passei a ver vultos me encarando e sorrindo maliciosamente. Algumas vozes pareciam me chamar pelo meu nome, mas não o nome que carrego hoje em dia. Todas me chamavam de Michael. No final de uma tarde exaustiva, tive os momentos mais aterrorizantes da minha vida. Ao concluir meu turno, comecei a caminhar em direção à minha casa. O estranho som de corvos cantando ecoava pelas ruas do cemitério. Ao me aproximar do antigo mausoléu onde avistei Jack pela primeira vez, vi sua forma surgir repentinamente à minha frente. E com aquela mesma voz grave ele me dizia: "Fuja, Michael, eles querem te levar." Foi muito rápido. Após dizer esta frase, Jack desapareceu. Instintivamente comecei a correr desenfreadamente. Quando estava quase chegando, vi uma fumaça densa pairando sobre a minha casa. Desesperado, avancei sobre a porta entreaberta e vi minha pequena mesa de centro pegando fogo. Precisei de muitas panelas de água para conseguir controlar o incêndio. Quando o incêndio cessou completamente, a mesa estava toda destruída. Mas vi algo brilhante entre as cinzas. Uma pequena bola de metal, que mais tarde descobri se tratar de uma bala usada nos antigos mosquetes americanos. A mensagem era clara. Alguém realmente me queria fora daquele cemitério. Após tomar um banho apressado, me vesti e retornei à sala. E posso jurar que o que vou dizer é a mais pura verdade. Minha mesa estava lá, encharcada, mas intacta. Não havia qualquer sinal de fogo. Não havia cinzas e aquela bala de chumbo havia desaparecido. Eu sabia que não havia imaginado aquilo tudo. Ninguém consegue imaginar o cheiro e o calor do fogo. Mas alguém ou algo estava claramente tentando me enlouquecer. A presença dos espíritos agora era palpável, e eles estavam mais próximos do que nunca. Passei a viver em constante estado de alerta, dormindo pouco e alimentando-me mal, temendo o momento em que eles finalmente conseguiriam me levar. Com o passar dos dias, comecei a perceber um padrão nos acontecimentos. Os espíritos pareciam se manifestar com mais intensidade em datas específicas,
que coincidiam com antigas batalhas e massacres ocorridos na região. Decidi então buscar a ajuda de um médium local, um homem idoso e sábio que afirmava conhecer a história do cemitério e dos espíritos que ali habitavam. Ele me contou sobre uma lenda antiga que falava de um ritual capaz de libertar as almas presas e trazer paz ao cemitério. O ritual, no entanto, era perigoso e exigiria um sacrifício. Eu estava disposto a tentar qualquer coisa para pôr fim ao tormento, e com a ajuda deste médium preparei-me para realizar o ritual na próxima noite. A noite chegou e com ela o silêncio perturbador que antecede uma tempestade. Sozinho, carregando apenas uma vela, dirigi-me ao centro do cemitério onde as tumbas mais antigas se erguiam como testemunhas de um passado esquecido. Comecei a recitar as palavras que o médium havia me ensinado, sentindo aumentar lentamente a presença dos espíritos ao meu redor. O vento aumentou e o ar tornou-se pesado, como se o próprio tempo estivesse prestes a parar. Vi centenas de figuras surgirem das sombras e emergirem dos túmulos. Era como se as almas de todo o cemitério ganhassem vida. Era belo, mas profundamente perturbador. De repente, o vulto de um homem desfigurado surgiu diante de mim. Ele avançou lentamente e, inexplicavelmente, eu soube que chegara o momento do sacrifício. Ofereci minha própria vida em troca da libertação daquelas almas presas ao seu trágico passado. E o espírito pareceu aceitar minha oferta. Uma névoa intensa envolveu o cemitério. Raios e trovões tomaram os céus, e por um breve momento senti uma paz indescritível. A última coisa que vi foi a imagem de Jack acenando para mim. Despertei ao amanhecer, deitado sobre o solo frio do Greenwood. Me levantei confuso, apalpando meu corpo e meu rosto para me certificar de que estava vivo. O que quer que fosse aquela entidade, ela havia me poupado, mas eu sabia que algo em mim havia mudado. Com o passar dos dias, notei que os espíritos haviam partido. Não tive qualquer visão, nem mesmo de Jack. O cemitério estava finalmente em paz. Demorei algum tempo, mas eventualmente descobri. Esta sempre foi minha missão. Em minha vida passada, decisões erradas que tomei no campo de batalha culminaram na morte de muitos soldados, incluindo Jack e eu mesmo. Eu precisava me redimir. E nesta encarnação, no corpo de Sebastian, para realizar os anseios do meu destino, foi preciso que meu pai atravessasse o Atlântico e chegasse até aqui. E foi preciso que ele perdesse a vida muito jovem, só para ser enterrado no Greenwood. Precisei passar fome e me afastar da minha família em busca de um emprego. E muitas portas precisaram ser fechadas, até que minha única opção fosse estar aqui hoje, nesta desolada paisagem. Hoje eu sei com certeza que cumpri a minha missão. Agora caminho sob a eterna garoa, pelas ruas tristes do Greenwood, mirando seus túmulos imponentes e suas esculturas meticulosamente erguidas. Cada lápide guarda uma alma e todas elas guardam a minha história. Sou Sebastian, mas também sou Michael, e este era o meu papel e o meu sacrifício naquele ritual de libertação. Enquanto estiver sobre a terra, nunca mais serei apenas um coveiro, mas o guardião das almas perdidas no Greenwood, condenado a zelar pelo descanso eterno dos mortos e a viver entre as sombras até meu último suspiro.